E aí galera, sejam bem-vindos ao Império Científico, eu sou o Shark. Desculpe ter ficado esse tempo todo sem gravar vídeos, mas agora estou de volta e hoje vão ter dois vídeos. O primeiro vai ser a videoaula para os meus alunos do curso de Educação Física, abordando a história do basquete. O segundo vídeo eu conto na próxima introdução. Resolvi gravar aqui fora um pouco, então me desculpem se tiver algum barulho externo atrapalhando, mas porque com esse isolamento social aqui fora dá impressão de novos ares, porque já que não pode sair de casa, sem necessidade continue em casa para ajudar não a disseminar o vírus, não aumentar a taxa de contágio, fique em casa se você puder. Quem ainda não curtiu o canal, curta, deixe seu comentário que o feedback é muito importante, compartilhe com todo mundo que você quiser e siga o canal nas redes sociais, no Instagram e Facebook, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos dar início à videoaula de hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e hoje nós iremos abordar a história do basquetebol. E a aula de hoje ela é destinada aos meus alunos do curso de bacharelado em Educação Física. Introdução à história do basquete. O basquetebol foi criado em uma cidade chamada Springfield, que fica situada próximo ao Canadá. Se vocês reconhecerem o nome, é a mesma cidade onde se passa a história dos Simpsons, mas deixando esse assunto para outro momento. Então, como é uma cidade que costuma ter invernos bem severos, o basquetebol surgiu durante um ano que a cidade foi atingida por um inverno bem rigoroso. Nessa ocasião, o diretor do colégio de Springfield College, que é filiado à ACM, que lembrando, a ACM é a Associação Cristã de Moços, percebeu a necessidade de se criar um novo jogo, com o objetivo de quebrar o paradigma das antigas e monótonas aulas de ginástica daquele período higienista. Então, como a maioria das modalidades indoor, ou seja, atividades, jogos e modalidades esportivas praticadas em ambiente fechado, o basquetebol foi criado em decorrência do inverno. Por causa daquele frio extremo, as atividades de educação física e ginástica tiveram que ser remanejadas para um ambiente fechado. Aqui nós temos James Naismith, esse senhor simpático aqui de óculos, que ele tem um currículo bem extenso e aqui vamos pontuar apenas alguns pontos de seu currículo. Ele foi formado em artes pela Universidade McGill, ele foi instrutor de educação física na mesma universidade onde se formou em artes, professor do Springfield College, como foi mencionado no slide anterior, sobre esse colégio, é o pai do basquetebol, foi diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade Lawrence, lecionou medicina na Universidade do Kansas. Como eu disse no slide anterior, esse foi um período higienista, então a educação física e todas as suas diretrizes eram traçadas por parâmetros médicos. E como ele já tinha aquela experiência com a educação física, que hoje em dia é classificada como uma ciência da saúde, ele tinha um certo domínio e conhecimento do corpo humano que permitiu que ele lecionasse alguns conteúdos dentro daquela faculdade. Entre outros feitos, formações e títulos que o nosso James Naismith conquistou ao longo de sua vida. A idealização do basquetebol. Como ele recebeu o desafio, aquela incumbência do diretor do Springfield College,
de criar um novo jogo, ele tinha que fazer algo que não tivesse tanto contato e agressividade quanto o futebol americano, para que evitasse lesões e conflitos entre os praticantes, nesse caso seriam os alunos. Uma bola que seria conduzida com as mãos, ou seja, aí tem uma manipulação manual ali, e quicada no chão. Essa bola tinha que quicar. Ela precisava ser um pouco maior do que a bola de futebol. E tem essas características. A bola também ela deveria ser arremessada a um alvo fixo. A princípio, ele colocou esse alvo posicionado no chão, na altura do chão, para simular algo parecido com o hóquei e o futebol. Só que não deu muito certo, porque tinha muita interferência dos defensores, então foi utilizado um cesto de pêssegos, que foi colocado a uma altura de 3,5 metros, 0,5, tá? Desculpa, de altura, e com o objetivo de dificultar a ação defensiva quando a bola fosse arremessada por um adversário de ataque. Outra curiosidade importante que o próprio criador criou o primeiro livro de regras, e nesse livro ele descreveu 13 itens, ou seja, esses 13 itens foram o primórdio, foram o início da história da criação do basquetebol. Então na imagem que, como podemos ver, é uma imagem bem antiga, que é uma cesta mesmo. Aqui não está dando para identificar muito bem, mas parece aquelas cestas feitas de bambu, balaio, que é muito conhecido em algumas regiões aqui do Brasil. Datas importantes na história do basquete. Então, ele foi criado em 1891. E tem interessante, a primeira bola foi confeccionada no mesmo ano. A primeira bola de basquete. Em 1892 foi realizado o primeiro jogo de basquetebol oficial com a presença de 200 pessoas. Nesse jogo oficial, ele foi um jogo entre professores e alunos, em que os alunos venceram os professores. Poderia ter sido ao contrário, mas infelizmente não aconteceu. Em 1936, o basquetebol foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim e desde lá, dessa data, ele nunca mais deixou o quadro dos esportes olímpicos. Em 1945 foi desenvolvido o basquete em cadeira de rodas por causa da iniciativa do médico Guttmann, que tem um vídeo falando sobre paradesporto no canal, depois vocês deem uma olhada nele. Em 1958, o esporte passa a ser praticado no Brasil. Existem outras datas tão importantes quanto, mas infelizmente ia ficar muito grande o slide, então tive que pontuar algumas delas. O basquetebol em cadeira de rodas. Para praticar as modalidades paradesportivas, cada modalidade tem a sua pontuação específica. Então, ou seja, é o que vai mensurar o grau de deficiência e comorbidade de cada atleta, ou limitações. Então, aqui nós vamos abordar apenas a do basquetebol. Tá? Então, como eu disse, essa deficiência, elas são classificadas em uma escala que vai de 1 até 4,5, com a contagem de meio e meio ponto. Por exemplo, 1 ponto, 1,5 ponto, 2 pontos e sucessivamente até chegar o 4,5. Equipe é um fato muito importante na equipe de basquetebol, que durante o decorrer da partida de basquetebol, a equipe não pode ultrapassar o somatório de 14 pontos na classificação de limitação físico-motora de seus atletas. Ou seja, o jogo de basquetebol possui 5 jogadores. Se durante a partida os 5 jogadores possuírem 4 pontos, por exemplo, então vai ser 20 pontos. Então,
estoura o limite de 14 pontos. Então, não poderá ultrapassar a marca dos 14 pontos. Tá bom? Porque, como eu disse aqui, 4 vezes 5 igual a 20. Algumas características do basquete. Segundo Barbante, que é um grande estudioso e pensador da educação física, ele é uma figura muito importante e significativa na área. Ele diz que o basquetebol possui características motoras condicionantes e coordenativas. Então, isso aqui é um detalhe muito importante relacionado ao basquete. As características motoras condicionantes, elas podem ser classificadas como força, resistência e velocidade. E as características motoras coordenativas, elas englobam um campo maior de competências, como percepção espaço-temporal, coordenação multimembros. Por exemplo, o atleta tem que ter um controle coordenativo dos membros superiores e inferiores, por exemplo, correr e quicar a bola ao mesmo tempo, saltar e realizar um arremesso. Então, podemos pontuar também destreza manual, estabilidade braço-mão, precisão, entre outras diversas características, que nesse caso foram descritas aqui por Rose Jr. e Tricoli, que também são outros grandes estudiosos da área da educação física. Controle de corpo, que nada mais é do que uma série de posicionamentos e movimentações que são inerentes, são típicas do basquetebol e que requerem movimentos específicos daquela atividade. Exemplo, enquanto o atleta de basquete ele se desloca pela quadra, ele tem que quicar a bola com apenas uma das mãos, podendo ter troca de mãos durante a realização da atividade, do movimento. E nunca tocar a bola com os pés. Ao contrário do futebol, em que os atletas eles fazem a condução da bola com os pés, sendo proibidos de tocarem a bola com as mãos, salvo o caso do goleiro. E com a bola em jogo, tá, gente? Tudo bem? Então, esses são movimentos específicos, é um controle de corpo específico do basquetebol. Alguns fundamentos do basquete. Aqui nós temos o manejo de bola. E o manejo de bola nada mais é do que a melhor forma de se segurar e manipular a bola durante a partida de basquetebol. Deixa eu mudar a cor aqui do meu marcador agora. Passe. Aqui nós temos agora o passe, que é a maneira mais objetiva de você passar a bola para o seu companheiro de equipe. Então, ou seja, é uma forma de comunicação entre os companheiros da mesma equipe. E aqui nós temos alguns exemplos de passe, não deu para colocar todos aqui, mas nós temos o passe de peito, que é esse passe aqui que a bola sai da posição do peito, da altura do peito, em direção ao seu companheiro. Esse aqui é o passe com uma precisão mais alta dentre os outros, tá? Por causa que ele tem um controle maior, uma maior precisão. Temos o passe de ombro, que como o nome diz, ele sai do ombro do atleta aqui, ó. É um passo realizado com apenas uma das mãos, ao contrário do anterior, que é realizado com duas mãos. Passe por cima da cabeça. Esse aqui, como o próprio nome disse, ele é realizado por cima da cabeça, utilizando as duas mãos. Para fazer uma comparação bem grotesca, aqui seria como se cobrasse um lateral no futebol, tá? Que o recrutamento aqui das habilidades motoras é bem parecido para realizar as duas atividades distintas.
Temos o passe picado, que significa que você irá quicar a bola no chão, de forma que ela chegue até o seu companheiro de equipe. Temos o passe de gancho, que ele é realizado com uma das mãos por cima da cabeça, só que de forma lateral, com a intenção de formar um gancho com o braço que você utilizou para realizar esse passe. Então aqui o atleta está em posição lateral e realizou o gancho. Passe lateral, como o próprio nome diz, você irá passar a bola para o seu companheiro de forma lateral. Você mantém a bola na lateral do seu corpo e faz o arremesso com um giro lateral, de jeito que essa bola chegue até o seu companheiro de equipe. Drible. Como eu mencionei alguns slides atrás, o drible nada mais é que você quicar a bola enquanto se movimenta na quadra de basquete. Lembrando que essa aqui é uma regra fundamental do esporte, em que você deve realizar esse kick, senão você perde a posse da bola. Arremesso é a finalização com o objetivo de marcar pontos, ou seja, que você vai converter um ponto na cesta. Então toda bola que você direcionar em sentido jogar em direção à cesta, ela é considerada arremesso. Mas tem que lembrar, se seu companheiro de equipe estiver em direção à cesta, você estiver fazendo um passe, você não mandou aquela bola com o intuito de acertar a cesta, e sim realizar um passe. Então tem essa diferença. Aqui nós temos o exemplo de um arremesso em suspensão, que é quando o atleta ele salta do chão, aqui, ele abaixa, pega a impulsão e sobe para realizar o arremesso. Bandeja e rebote. Então vamos lá, a bandeja é um arremesso que é realizado dentro do garrafão e próximo à cesta. Ele possui algumas etapas a serem realizadas, a serem cumpridas até você conseguir realizar o arremesso. Que é você realizar uma corrida contendo 3 passos, onde que o terceiro passo é aquele que você vai ter uma impulsão com uma das pernas, é aquele que vai te dar impulsão para você saltar e lançar a bola em direção à cesta. Uma questão importante é que a sua palma da mão, aquela que segura a bola, ela tem que estar voltada para cima. Imagine como se fosse um garçom segurando uma bandeja em um restaurante. Então, palma da mão para cima. Então, se o atleta entrou com a perna esquerda no garrafão, ele vai fazer um passo com a perna esquerda, o segundo com a direita e uma impulsão com a perna esquerda novamente, que vai fazer a projeção daquele salto. O rebote, ele é dividido em 2 tipos, rebote ofensivo e defensivo. E ele é caracterizado pelo arremesso de uma bola que não foi convertida, uma bola que não marcou ponto. Então o rebote defensivo é aquele rebote em que a equipe defensiva que está defendendo irá pegar a bola que rebateu na tabela do basquete. Então, se a equipe defensiva pega a bola, o rebote é defensivo. Então, ou seja, o atleta o defensivo está na frente do atacante. Rebote ofensivo é quando existe um arremesso para a cesta, ele não foi convertido em ponto e o time que está tentando marcar ponto recupera a posse da bola, como está aqui nesta outra gravura. Então essa é a diferença entre os 2 tipos de rebote, rebote defensivo e rebote ofensivo. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui. Essas aqui são algumas das referências utilizadas para a confecção do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até mais!
E aí, galera, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas eu com videoaula não consigo ser mais objetivo e diminuir no tempo. Aqui, se vocês quiserem saber mais sobre o tema, vou deixar linkada na descrição do vídeo as referências que foram utilizadas. E tem os outros itens que eu gravei também falando sobre as modalidades esportivas, que é bom vocês darem uma olhada, que é como classificar as modalidades esportivas. Se não me engano, está na playlist dos pets, mas vai estar linkado em algum lugar por aqui. Tá bom? Então, até mais. Um beijo!